E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Esse texto ele é uma conclusão de um texto que vem anterior, que é o capítulo 4. Eu gostaria de ler com você. Capítulo 4. O livro dinâmico, capítulo 4. Só voltar uma página se for, dependendo da sua versão. Diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e à sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentado sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e do meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal semelhante, o rosto de um, tinha o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor, por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aí ele entra no capítulo 5: e vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, esse é o texto dessa noite. Pensamos a Deus que aplique essa palavra no nosso coração. Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, Senhor, dá a tua graça, a tua mercê sobre nós neste dia de hoje, Senhor, em que nos dispomos a pensar mais uma face do teu reino, do reino de Deus que está entre nós. Eu te peço em nome de Jesus que tu sejas favorável a cada um de nós, como cantamos esta noite, que o teu cetro esteja estendido na nossa direção, para que possamos, ó Deus amado, adentrar na sala do trono, para ver, contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Em nome de Jesus, Pai, nós nos opomos frontalmente a toda investida satânica contra nós, a toda investida que tente tirar o foco deste culto, que todos estejamos aqui concentrados para aquilo que o Senhor quer fazer no meio de nós, como tu tens feito. Em nome de Jesus, ó Pai amado, nós te pedimos que seja assim. Amém. Por favor, tome o teu lugar. Mantenha a tua Bíblia aberta nesse texto. Nós temos pensado nesses últimos domingos sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Dissemos que reino de Deus é sinônimo de reino de Deus. Reino dos céus, reino de Deus, para efeitos bem práticos, eles são sinônimos e ambos falam de uma coisa só. Se nós fôssemos definir reino dos céus ou reino de Deus,
Eu, de uma forma bem simples, bem tranquila, eu diria que é a presença de Jesus. Ele é o reino de Deus, é o reino dos céus que chegou até nós. João Batista preconizava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque Jesus já tinha vindo. E Jesus disse a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E era o próprio Jesus chegando e implantando o reino de Deus no coração das pessoas. É claro, é óbvio que há um reino de Jesus que será estabelecido na terra, literalmente, o reino milenial de Cristo, que vai ser ainda implantado na terra. E nós estaremos lá para conferir isso. Estaremos ao lado do Senhor, reinando com Ele em vida, porque já estaremos como igreja arrebatados e viremos como o Senhor para reinar na terra. É o que nós entendemos da Bíblia Sagrada, é o consenso geral da esmagadora maioria dos teólogos nas denominações aqui do Brasil e do mundo até. Então, irmãos, falar de reino, falar de reino de Deus, falar de reino dos céus, falar do Evangelho de Mateus, né? Hoje eu estou pregando em Mateus, só que em Apocalipse, ok? Então, estou falando do reino hoje, só que me utilizarei, né, do livro do Apocalipse, porque hoje eu quero pensar com os irmãos uma face do reino, um objeto do reino que é muito claro, que é o trono. E eu fiquei muito feliz quando eu vi essa linda canção que o Pedro cantou aqui, que foi ele que fez, né? Cadê o Pedro? Pedro que fez. Aliás, nós fizemos, né, Pedro? Uma parceria, a gente estava inspirado nessa. Eu fiz orando, ele fez linda canção. E eu, quando eu vi a canção, né? Coloca a letra de novo. Só não vou cantar porque eu vou estragar a música. É tão linda cantar. Então, veja que preciosidade, irmãos. A letra dessa canção, como foi inspirado, né, por Deus. O teu cetro está apontado para mim, porque os reis, ninguém podia entrar na presença de um rei se ele não estendesse o cetro, dizendo assim: você pode entrar, está autorizado. Então, essa expressão bíblica, o cetro está estendido para mim, dizendo assim: você tem autoridade, você tem autorização para se aproximar, para entrar na sala do trono. Então, linda essa expressão. O teu trono, o teu cetro está apontado para mim, porque posso me achegar ao teu trono e sentir que não há melhor lugar ou prazer melhor do que estar perto de ti, Rei dos Reis. Glória a Deus. Quando Esther, ela se aproxima do rei, o rei estende o cetro na direção dela e ela vai falar com ele. Lindo, parabéns, Deus abençoe, que Deus te dê outras canções tão lindas quanto essa. Voltando ao nosso texto, à nossa mensagem, então, estamos pensando sobre coisas do reino. Já falamos algumas coisas do Evangelho, no Evangelho de Mateus sobre o reino. Falamos aqui um pouquinho da genealogia do rei, falamos um pouquinho, bem en passant, do nascimento do rei. Vamos falar um pouquinho melhor do culto de Natal. Aliás, teremos aqui, irmãos, um lindo culto de Natal, que não será no dia 25, será no dia 18. Natal para a gente é dia 18, ok? Você está vendo aí, Magazine tem promoção ali, já é Natal desde fevereiro, e o nosso Natal não pode ser 18 de dezembro, né? Então, 18 de dezembro, guarda essa data, 18 de dezembro, uma semana antes do Natal oficial, nós teremos aqui uma grande celebração de culto de Natal, com as nossas crianças, só que é surpresa, tá? As nossas crianças cantando aqui, o lindo coral infantil cantando, com ornamentação, vai ser lindo, irmãos. Convide pessoas, convide parentes, vai ser um culto lindo para a glória de Jesus. Amém? Então, Natal para nós é dia 18. Então, guarda essa data aí, não esquece não, certo? Monique, pode botar para a gente lá, só e pode deixar um comando aqui comigo, que eu já vou, a partir de agora, assunto. Dentro desse capítulo de Mateus, falamos um pouquinho da genealogia, falamos um pouquinho do nascimento, falamos do mensageiro do rei, que foi João Batista. Falamos algumas nuances importantes, interessantes de João Batista, e depois vamos dar continuidade aí, falando de alguns estatutos do rei. Não sei se vai dar tempo de tudo, até quando a gente vai, mas enquanto o Senhor nos permitir, a gente vai falar. E hoje eu queria falar de algo relativo ao reino, que é o trono. E eu me socorri do livro do Apocalipse para poder extrair do livro de Apocalipse algumas características
do trono de Deus. Eu escolhi, eu tive várias nuances, várias percepções, vários insights dentro desse texto, do capítulo 4 de Apocalipse, 4 e 5, mas eu destaquei somente alguns. De tantos que a gente vê aqui, irmãos, eu quero destacar algumas coisas no que tange ao trono. Então, esse versículo, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, que é um pouquinho antes, ele diz assim: ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono. É uma promessa boa, não? Amém. Mas é uma promessa para quem vencer. E se ele fala que é para quem vencer, porque vai ter luta, porque vai ter dificuldade, porque não é uma coisa fácil. A própria palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. Isso significa que tem que fazer força para poder conquistar esse reino. Não que ele foi conquistado por Cristo na cruz. Sim, a salvação é de graça, mas a vida de santificação tem um preço a ser pago. A santificação posicional, que é o ato da justificação, é de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós o quê? A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Mas a vida de santificação progressiva ou gradual, nós precisamos pagar um preço por ela. Cristo pagou o preço da nossa salvação, mas a vida de santificação e de consagração tem um preço, tem uma renúncia, tem dizer não, tem dizer sim para Deus, tem dizer sim para a oração, tem dizer sim para a Bíblia Sagrada, tem dizer não para o pecado, para a maledicência. Irmãos, tem um preço, tem um preço. Por isso que a Bíblia diz: o reino de Deus é tomado à força. Que você esteja se esforçando para tomar esse reino nesse sentido. E ele diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono de meu Pai, né? E me assentei com meu Pai no seu trono. Então, quem vencer, considerei que se assente comigo no meu trono. Significa que Jesus tem para nós um assentar-se ao trono, um assentar-se ao lado dele. Isso é maravilhoso demais para nós. Esse texto que nós lemos, ele começa dizendo aqui, Apocalipse capítulo 4, você está com a tua Bíblia aberta, diz assim: depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. João, evangelista, estava tendo uma visão, e ele estava lá na ilha de Patmos, e ele olha para o céu e viu uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, ou seja, ouvira, participe passado, né? Ele tinha ouvido antes e está ouvindo de novo, nesse sentido. Então, a voz que falara comigo antes, que está falando de novo, é esse o sentido do participe passado, né? Ou aliás, o mais que perfeito, né? Ouvira, mais que perfeito. Língua portuguesa, né? É o mais que perfeito. Disse: sobe. A voz que eu ouvi antes, que está falando comigo, disse: sobe aqui. Mas quem gostaria de ter uma visão dessa? De olhar para o céu, ter uma porta aberta e alguém dizer assim: sobe aqui. Meu Deus, Pedro, isso dá uma canção. Se liga. Fica ligado. Se isso dá uma pregação, dá uma canção. Sobe aqui, irmãos. Toda vez que nós nos reunimos em nome de Jesus, Deus abre as portas com portas dos céus. Ele diz: sobe aqui. E ele desce também para ser o objeto do nosso culto, né? Há uma escada, uma ligação, como Jacó viu lá no seu sonho, uma escada que faz. Ou seja, as barreiras entre céu e terra terminam no meio da adoração. As barreiras entre céu e terra, elas são abertas, as comportas dos céus são abertas quando a gente se prostra e adora, quando a gente se conecta com o divino, com o Senhor, numa atitude de adoração, irmãos. Então, por isso que eu digo sempre e repito que o crente, ele não é crente para ir para o céu, o crente é crente para fazer a vontade de Deus, porque ele já está no céu. Se ele recebeu Jesus como Salvador, é como se ele já tem um passaporte, já está garantida a entrada dele com o Senhor. Então a gente não está aqui: eu quero logo ir para o céu, sair desse mundo de ouro. Não, a gente tem que cumprir aqui cabalmente o nosso propósito, cumprir a
nossa missão aqui na terra, porque o céu já é garantido daqueles que andam com Jesus. Você está entendendo isso, amém? O céu não é algo assim que a gente tem que desejar a ponto de querer sair daqui. Não, amados, precisa de gente aqui santa, precisa de gente fazendo a coisa certa, senão este mundo ainda não apodreceu de todo, perdão a expressão, por causa da igreja de Cristo que está aqui na terra. Satanás ainda não dominou totalmente este mundo, porque a igreja está aqui na terra. Isso é um assunto para a gente falar numa outra ocasião, mas isso é uma grande verdade. Mas fato é que quando nós entramos em adoração, Deus abre literalmente a comporta do céu, não é isso? E Ele estabelece esse link entre céu e terra, e glória a Deus por isso. Neste tempo, céu e terra vão de ser a mesma grei, diz a canção 3 da harpa cristã, né? Entoando aleluias ao meu bem. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui, irmãos, algumas coisas. Esse foi o texto que nós lemos, Apocalipse 4, de 1 a 11, e fechamos com o capítulo 5. Vamos ver aqui, irmãos, rapidamente, 7 peculiaridades desse trono. Só escolhi 7, só vou basicamente citar, e nós partiremos para a ceia do Senhor. 7 peculiaridades que eu destaquei, que você lendo o texto vai destacar até outras, se você assim o desejar. Então, quais são essas que nós vamos pensar nessa noite? A primeira é essa: o trono que João viu está ocupado. Amém ou não? Isso para mim tem uma importância incrível, tem uma importância para nós. O trono está ocupado, o trono não está vazio. Curiosamente, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. E glória a Deus por isso. Isso significa muito para nós. Por quê? Porque existe alguém no trono, irmãos. Por mais que nós pensemos que esse mundo está perdido, perdeu-se o controle de todas as coisas, eu queria dizer para você que o trono está ocupado, o trono não está vazio. Tem alguém no trono reinando, governando, tem alguém que tem o controle das situações. Alguém está detendo ainda o anticristo, o espírito do anticristo. Há alguém no trono. Por mais que pareça que esse mundo está desigualado e não tem mais solução, tem alguém no trono, e no tempo certo Ele vai puxar as rédeas das situações e mostrar como é que se governa. Você precisa saber disso. Tem alguém no trono. Você não está perdido. Tem alguém no trono, e o Senhor é o nome dele. O Senhor Jesus é o seu nome. Ele é o rei da glória. Ele está no trono, Ele reina poderosamente. Glória, pois, ao nome do nosso Deus. Então, não se exaspere, não se desespere, pensando que está tudo acabado, é assim mesmo, esse mundo está piorando. Não, amado, eu sei que está piorando, mas existe um Deus nos céus e existe um Deus no trono. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender as profecias bíblicas. Eu preciso entender os símbolos bíblicos, para poder ter convicção de que, irmãos, a história não termina dessa forma como o diabo está querendo fazer a gente acreditar. Amém, amados? Então, em nome de Jesus, você acabou de ver 2 testemunhos, aliás, um testemunho do culto de quarta-feira. Começamos aqui uma campanha, por esse menino orava eu. Você vai trazer quarta-feira o teu pedido de oração. A gente vai aqui, a gente passou algum tempo aqui orando e clamando ao Deus dos céus e pedindo aos santos, né? E no dia seguinte eu recebi um WhatsApp: pastor, Deus já começou a operar, Deus já começou a operar. E glória a Deus. E sentado aqui, a irmã veio falar conosco aqui e falou assim: pastor, naquela quarta-feira nós oramos por um menino que tinha sofrido um acidente, estava internado, o menino já está de volta. Há um poder de Deus, há um Deus no trono, e eu preciso que você guarde isso em nome de Jesus. Então essa é uma característica daqueles que estão próximos do trono, porque nós que estamos adorando ao Senhor, estamos próximos do trono de Deus. Como Ana Paula Valador colocou muito bem esse nome, né? Diante do trono, nós estamos realmente diante do trono de Deus. Não estamos no trono no céu, mas quando Jesus disse: é chegado o reino dos céus, e Jesus passa a habitar no nosso coração, o trono dele é entronizado no nosso coração. Ele reina a partir de nós, Ele reina em nós, Ele reina onde está o crente, ali está o reino de Deus. Então nós sim, senhores, estamos próximos ao trono de Deus. E o que nós vemos no trono de Deus? Primeira característica: Ele está ocupado, não está vazio. Há um Deus no trono que governa todas as coisas, e Satanás precisa ouvir isso, o mundo precisa ouvir isso, e nós crentes precisamos guardar isso.
existe um Deus no trono e as coisas não fogem. Há duas coisas que Deus não dá para ninguém. Primeiro, o controle total e absoluto de todas as situações, e a glória que é só dele para todo sempre. Amém. Nada escapa. É que havia ao redor do trono 24 anciãos, versículo 4 diz assim: e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi sobre os 24 tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas. 24 anciãos vestidos de vestes brancas. Eu não quero entrar em teologias escatológicas aqui, vou deixar isso aí para o Maurício, que está estudando teologia, depois explicar isso para a gente. Uns dizem que isso aqui é 12 patriarcas, né, de Israel, e 12 são os números dos apóstolos. Pode ser no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem várias especulações, todas elas muito boas, todas elas são maravilhosas, mas eu não queria entrar nesse detalhe não, porque não é o nosso escopo. Eu queria pensar na palavra anciãos. Ancião é aquele maduro, é aquele de cabelo branco, que tem as suas cães, né? Cães é sinônimo de cabelos brancos, né? Então, quando os nossos cabelos vão embranquecendo, isso para quem os tem, né? Porque quem não está perdendo igual a mim, eu faço assim, estou disfarçado, não falta muito aqui não, e vou disfarçando assim. Isso vai trazendo para nós um tom de maturidade, pelo menos deveria trazer, porque para amadurecer, para envelhecer, basta a ação do tempo. Amadurecer é uma escolha. Tem gente que vai embranquecendo o cabelo e não vai amadurecendo. Tem adolescente que é maduro e tem adulto que não é maduro. É ou não é verdade? Infelizmente, graças a Deus é exceção, né? Mas para envelhecer basta a ação do tempo. Amadurecer é uma escolha. E quando a Bíblia fala que diante do trono de Deus tinha pessoas de cabelos brancos, não quer dizer que só tinha idosos, quer dizer que para habitar no trono de Deus, irmãos, é preciso de maturidade. Evangelho é coisa de gente madura, é coisa de gente que está amadurecendo, crescendo em Cristo, cada vez mais próximo, cada vez mais maduro, cada vez mais experimentado por Deus. Deus entrega, irmãos, a obra dele, o exercício do Evangelho a pessoas maduras, a pessoas que têm convicções, que não vão negar a Cristo por qualquer motivo, que não vão afrouxar a mão do Evangelho, negociar o Evangelho de Cristo por qualquer coisa, por qualquer temor, por qualquer ameaça de que qualquer que seja a sua natureza. Pessoas que vão levar o Evangelho até as últimas consequências, irmãos, sendo fiel às Escrituras do Senhor. Pessoas que, a exemplo dos crentes do passado, que passaram por muitas tribulações, mas não negaram a fé. E o escritor aos Hebreus, para falar deles, teve que abrir um parênteses e colocar: homens dos quais o mundo não era digno. Gente séria, gente grave, gente que levava o Evangelho de Cristo a sério. Trono de Deus, reino de Deus, aproximar-se do trono, assentar-se à mesa com o Senhor, é coisa para gente madura. Tinha 24 anciãos. Eu quero que Deus me ache no meio deles. Gente madura, gente que leva o Evangelho de Cristo a sério. Amém, amados? Você quer que Deus te ache assim? Diga um amém aí, gostoso. Sei que você quer. Sei que você quer. O Evangelho é coisa de gente decidida, gente que decide mesmo dizer não ao pecado. Participei ontem de um fórum, na verdade, acho que é o segundo ou terceiro fórum que eu participei esse mês. Muito interessante, muito interessante. Com Singles. Singles é um ministério que tem lá na nossa igreja sede para solteiros a partir de 30 anos de idade. Espetacular a reunião, muito legal. E eu fiquei, eu e o pastor Maurício, com os homens. Eu me lembro de ter falado naquela ocasião. Algumas perguntas surgiram e eu tive que fazer uma pergunta. Eu preciso, né? Amados de Deus, eu não sei quem fez essa pergunta aqui, mas o Evangelho é coisa de gente decidida. Este capítulo aqui já é coisa passada. Este capítulo aqui já tem que estar ultrapassado. Então, em nome de Jesus, irmãos, tem alguns capítulos na nossa vida que a gente tem que já ter passado essa página, porque se não passar algumas páginas, a gente vai ficar emperrado naquela página ali, enquanto não resolver aquela página pendente. Às vezes aquela imaturidade, às vezes aquele trejeito, aquele vício, aquela mania, sei lá,
fica sempre menino. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: eu não consigo falar com vocês como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Não posso dar um alimento mais sólido para vocês. Eu tenho que dar sempre leite com papinha, com mingau. Vocês não suportam isso. Mas, amados, glória a Deus. Porta Formosa é uma igreja que cresce na palavra, que a escola dominical está crescendo, que o culto de sexta-feira do ensino está crescendo. É uma igreja que está amadurecendo na palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque para estar perto do trono de Deus, são pessoas de cabelo branco. Em que sentido? Maturidade. Pensamos a Deus: Deus, eu quero caminhar em crescimento contigo e ser maduro. Terceira característica que eu vi nesse trono, irmãos, muito interessante, foi a presença de relâmpagos, trovões e vozes. Ah, pastor, se eu falei isso, você gosta de chuva. Você falou aí que gosta de chuva. Eu gosto, acho que são uns poucos minutos que eu gosto de chuva, né? Até se eu me molhar, eu gosto. Ainda assim, eu gosto muito da chuva, não sei porquê, não sei porquê. Mas me atrai muito. Eu acho dias nublados. Fui para ministrar em Curitiba, deu 0 graus. Eu falei: Mali, vem para cá. Eu não volto para casa. Vem para cá. A Mali por telefone já pegou no edredom. Não, conversando contigo, eu estou com frio. 0 graus. Eu falei: isso aqui tá bom demais. Meu Deus, pisando na grama, eu falei: crocante. Eu falei: Cristo, isso é bom demais. Lindo. Quem sabe Deus ainda vai me fazer terminar o dia no lugar assim. Quem sabe no céu vai ser assim. Não sei. Mas relâmpagos, trovões e vozes. No trono tem isso. Eu queria que você desse uma folheada na tua Bíblia comigo e fosse comigo aqui no capítulo 8 de Apocalipse. Sabe com a tua Bíblia aberta? Vamos lá para Apocalipse capítulo 8. Vamos ver o significado disso. Quando ele abre o 7º selo, são 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. E quando ele abre o 7º selo, olha que coisa interessante. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Todo pregador gosta de fazer piadinha com específico. Já viu isso? Quantos já viram a piadinha que eles fazem aqui? Já viu? Não, moça. Mas não é verdade, eu não concordo com isso. Diga assim, dizer assim: no céu fez-se silêncio por quase meia hora. Aí eu me perguntei: onde estavam as mulheres? Mas eu não vou fazer. Mas eu prometo que não farei essa piadinha, porque eu acho que é infame demais. Voltemos aqui, irmãos, porque eu não concordo com essa piada. Capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Versículo 2. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes aos anjos dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs, olha para isso, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de quem? De todos os santos. Quem então são os santos? A igreja. Sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com o quê? Com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Veja o que está acontecendo aqui. Vamos supor que esse cálice aqui, ele seja esse recipiente que o anjo estava recebendo. Ele colocou nesse recipiente muito incenso. Isso aponta para o Antigo Testamento, o altar do incenso, que era o lugar santo. Tinha um ato exterior, lugar santo e lugar santíssimo. Vamos simbolizar, me permita, simbolizar que o púlpito seja esse lugar santíssimo. Hoje o lugar santíssimo é o teu coração, amém? Então esse aqui não é o lugar santíssimo. Esse lugar é purificado quando os puros entram, amém? Então, mas vamos supor que ali, daquele lounge ali, na entrada ali, seja o ato exterior, aqui a nave da igreja seja o lugar santo, e aqui seja o lugar santíssimo. Lá naquele lounge, então, teria automaticamente o altar de holocausto, a oferta que era entregue pelo sacerdote, ali era sacrificado. Em seguida tinha a pia de bronze, que era semelhante mais ou menos isso aqui, de bronze, onde ele olhava
via o céu. Ele olhava assim o fundo com a água e olhava o céu. Ele lavava as suas mãos ali. Quando ele entrava no lugar santo, passando pela primeira cortina, ele passava por essa cortina e chegava aqui dentro do lugar santo. E no lugar santo ele encontrava à sua direita a mesa com os pães da proposição, à sua esquerda o candelabro de 7 hastes, e mais adiante, assim, próximo ao Santo dos Santos, tinha aqui o altar de incenso. É isso que a Apocalipse está dizendo. O incenso que ele queimava diante do Senhor. Hoje ele é imitado, né, pela Igreja Católica, quando o padre vem com aquele incenso, ele simboliza aquele ato que é um ato judaico. Então, aqui era queimado o altar de incenso diante do Senhor, que eram queimadas algumas especiarias essas que hoje a Universidade de Jerusalém está tentando reproduzir os mesmos componentes. Ainda falta um que não consegue de jeito nenhum, porque os 7 componentes juntos, eles faziam uma fumaça, e essa fumaça, ela não subia assim e se espalhava, ela subia em forma de coluna. Eles não conseguem saber a reação química que eles faziam. Deus é especialista, Deus é o melhor químico do mundo, né? E ela subia em forma de coluna, e uma coluna ondulada, e ela batia no teto, e a fumaça se espalhava assim pelo teto, e ficava aquelas ondas de fumaça assim, coloridas no teto. Irmãos, era uma obra de arte. Deus é simplesmente fantástico. Fale glória a Deus aí. Deus é maravilhoso. Vou trazer a irmã Sara, que a Deus parece isso tudo aqui pra gente. Estou prometendo isso há quantos anos, né? Mas em nome de Jesus vai acontecer. Esse era o altar de incenso. E aqui depois, passada essa cortina, aqui o Santo dos Santos, onde ficava a arca da aliança, com o propiciatório em cima, os querubins, onde a glória de Deus se manifestava. Então, 1, 2, 3, tabernáculo, em 5 minutos, resumindo, era exatamente isso. E das cortinas que eu gosto sempre de falar, né? Cada cortina que separava um espaço do outro tinha um nome. O que separava o lugar de fora, do átrio exterior, era chamada a cortina do caminho, isso em hebraico, né? A que separava o átrio exterior do lugar santo era a cortina da verdade, né? E a cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo era, essa eu sei em hebraico, Raim, se escreve Shaim. Raim significa vida, é a cortina da vida. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, aquela cortina, eu sou a segunda cortina, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai sem passar por mim. Você pode dizer a mãe de Deus? Essa é a simbologia linda desse tabernáculo. Então, quando o anjo ele coloca naquele recipiente muito incenso, ele faz alusão a essa figura do Antigo Testamento. Aí ele faz uma coisa a mais, ele coloca junto desse incenso as orações, que aqui já apontariam aqui para nós, a oração. Ele mistura a oração com o incenso. A gente canta isso numa canção, né? Incenso misturado na oração, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. A gente canta isso. Então ele misturou ali incenso com oração, e ele fez uma coisa muito, muito curiosa. Ele pega, eu não vou derramar, mas ele pega e derrama sobre a terra. E quando ele faz aquele movimento e derrama sobre a terra, o que acontece? Relâmpagos, trovões, vozes e terremotos. Significa dizer, irmãos, que a oração do justo pode muito em seus defeitos. E quando eu vi esse texto, eu vi o poder da oração. E quando eu vejo que a gente abriu uma campanha, fazer oração é somente orar, irmãos. A gente não tem poder em nós mesmos. É clamar quem pode fazer. E ver Deus já começando a operar. Pedimos oração para o nosso sobrinho que está nasceu hoje, né? Nosso priminho, né? Primo de 2º grau, nasceu hoje. Agora eu posso revelar, estava com uma suspeita de uma anomalia genética grave, né? Mas estamos orando a gravidez, a gestação inteira, para a glória do Senhor. Nasceu, irmãos amados, não nasceu 100%, mas o médico falou, não, vai precisar só de uma cirurgia estética, e Deus foi glorificado nisso. Maravilha de Deus, poder da oração, poder da intercessão. Quando nós oramos, irmãos, acredite, Deus responde com trovões, Deus responde com relâmpagos, Deus responde com fogo, Deus responde as nossas orações. E se a gente está falando de reino, se a gente está falando de trono, uma das características que estava ao redor do trono é o que? Relâmpagos, trovões, vozes, que são as nossas orações. As nossas orações, como os antigos diziam, têm chegado ao trono de Deus. Não duvide disso. As tuas orações têm chegado ao trono
não esmorecer e não desacreditar no poder da oração, porque Deus, Ele age por meio da oração, né? Tem um tipo de oração que Deus responde, sabe qual é? Vou dar um segredo aqui, irmãos, 2 segredos que você devia guardar isso, muito. Sempre me perguntam qual é a melhor versão de Bíblia. A melhor versão de Bíblia, irmãos, é a Bíblia lida e praticada. Essa é a melhor versão da Bíblia. Guarda essa, que essa é muito forte. A Bíblia, essa versão lida e praticada é a melhor versão que tem. E qual é a oração que Deus responde? É a oração feita. Aleluia! Amém? Essa é a oração que Deus responde. É a que você faz. E glória a Deus por isso. Quarta característica: 7 Espíritos de Deus. Curioso isso. 7 Espíritos de Deus. É o que ele viu. Versículo 5. Vamos lá para o versículo 5. E do trono saíam relâmpagos e vozes diante do trono, e ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Eu queria que você fosse comigo a Isaías, livro do profeta maior Isaías, antes de Jeremias, capítulo 11 de Isaías. Olha que texto interessante. Capítulo 11 de Isaías, versículo 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Qual é o tronco de Jessé? Jessé foi o pai de Davi, que deu origem da linhagem de Jesus. Porque brotará um rebento, apontando para Jesus, do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Esse renovo era Jesus que ia nascer. E repousará sobre ele, Jesus, isso aqui é uma palavra profética. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Eu penso que esses 7 Espíritos de Deus bem podem ser, irmãos, estes 7 Espíritos que estão contando aqui, estas 7 características que estariam sobre Jesus. Ou seja, sobre Jesus repousará o Espírito do Senhor, o Espírito do senhorio. Ele é Senhor sobre todas as coisas. O senhorio, o principado está sobre os seus ombros. Ele é Senhor sobre os céus e a terra. Nada escapa ao seu controle. Ele é Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho e o Espírito de fortaleza. Veja que 4 dessas características que ele chama de Espírito são relativos ao conhecimento, entendimento, Espírito de conselho. Ele tem um conselho eficaz. Não busque conselhos em lugares escusos, busque o conselho do Senhor. Salmo 119 diz: Deus, os teus conselhos, andarei nos teus conselhos. Ande nos conselhos do Senhor. Não siga qualquer conselho. O Senhor, Ele tem o Espírito do conselho, o conselho que vai te trazer a vida, que vai te fazer tomar a decisão certa. E depois ele fala mais. Ele fala do conhecimento, da inteligência ou da capacidade e da sabedoria. Essas 3 coisas. Conhecimento é diferente das outras 3. Conhecimento é a matéria que a gente estuda. A sabedoria é a aplicação disso. São 2 coisas diferentes. O conhecimento é o objeto a ser estudado. Inteligência é a capacidade de armazenar. E sabedoria é a capacidade de colocar em prática isso. Então, conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar tomate numa salada de frutos. São 2 coisas diferentes. Então, o conhecimento é diferente. E o Senhor está dizendo aqui: Ele tem o Espírito do conselho, Ele tem o Espírito do conhecimento, Ele tem o Espírito de inteligência e Ele tem o Espírito de sabedoria. Tudo está concentrado nele, irmãos. Então, para as nossas decisões, por que nós tomaríamos conselho em outro lugar? Você está entendendo isso? Amém, amados? Nós temos o Senhor. E eu queria dizer uma coisa: esse Senhor habita em mim, habita em você, habita em nós. Ele habita em nós. E como se isso não bastasse, ele diz: Ele tem o Espírito de fortaleza.
o espírito de fortaleza. Ele tem todo o poder dos céus e da terra. Todo o poder me foi dado nos céus e da terra. Ele tem a chave da morte e do inferno. O diabo não tem nem chave do inferno. Deus tem a chave do inferno. Jesus tem a chave do inferno. Eu tenho todo o poder nos céus e da terra. Todo o poder o Pai me deu, diz a antiga canção. É isso? Ele tem esse espírito. E por fim, ele diz, ele tem o espírito do temor do Senhor. E estamos precisando, irmãos, neste tempo que estamos vivendo, estamos precisando do temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Precisamos que o temor volte à casa de Deus, porque o temor voltando à casa de Deus, irmãos, pessoas temeriam ao Senhor e seriam mais quebrantadas diante do Senhor. E o quebrantamento do Senhor, há um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então, quando a gente lê nesse capítulo que no trono de Deus havia 7 espíritos, e esses espíritos podem muito bem ser esses 7 que estão sobre o Senhor, eu fico pensando, irmãos, se eu estou no trono de Deus, se eu estou no trono, se eu estou próximo ao trono de Deus, se eu estou me aproximando do trono de Deus, eu estou próximo a essa fonte, a fonte da sabedoria, a fonte do temor, a fonte da alegria, Ele é a fonte de todas as coisas. Amém, amados? Glória a Deus. Por isso a importância de a gente estar próximo a esse trono. Outra característica do trono de Deus, e já estamos encerrando. Diga comigo, esse trono tinha um mar de vidro. Mar de vidro, vamos lá no versículo 6. Olha o que o versículo 6 diz. E havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais. Mas um mar de vidro. Imagine um trono posto sobre um mar de vidro. Nós cansamos, escute isso. Isso aponta para transparência. A base do trono de Deus é transparência. Não tem meias verdades, não tem mentiras, não tem caminhos escuros, não tem meias verdades, não tem meias mentiras, porque não tem meia mentira. Meia verdade é meia mentira, e Deus não compactua com mentira nenhuma. A Bíblia diz que o amor folga com a verdade. Deus só trabalha com critério, com a verdade. A base do trono, que a gente diz viver próximo, é a verdade, é a transparência. Transparência entre o casal, transparência na relação pais e filhos, transparência na relação pastor-ovelhas, transparência na relação trabalhista, transparência nos negócios, transparência no troco que a gente devolve para o pai e para a mãe, quando a gente é criança e adolescente. Transparência, a base do trono, irmãos, é transparência, irmãos, é transparência. Então, se a gente quer viver no reino, quer viver próximo ao trono de Deus, irmãos, veja que as exigências não são poucas, veja o critério, veja o padrão de Deus. Transparência. Muita gente devendo transparência, talvez aqui, para alguém, para outrem. Mas hoje é dia da gente falar, Senhor, eu quero viver no teu trono, eu quero viver perto do teu trono, eu quero pisar nesse mar de vidro, eu quero me aproximar, mas para me aproximar, eu tenho que pisar no mar de vidro que é transparente. Tudo é transparente, tudo é claro, as vestes são brancas, todo mundo está vendo, é tudo claro, todo mundo está vendo. Não tem caminhos escuros, quartos escuros, senhas secretas, horários que eu vi, não tenho, é tudo transparente. Amém, amados? O Espírito de Deus esteja falando aqui conosco, esteja falando de uma forma extraordinária conosco esta noite. E por fim, quase fim, mais um e a gente termina. Tinha animais estranhos. Olha que isso. Deus falou na palavra uma certa vez: eu estou fazendo uma obra, uma estranha obra. Eu acho que foi Ezequiel que ele falou. Eu estou fazendo a minha obra, a minha estranha obra. A obra de Deus é uma coisa estranha. Tem até línguas estranhas, quando se diz amém. Muita coisa
coisa estranha. Estranho não significa errado, estranho significa estranho a nós, né? Versículo 6 a 8 diz assim, preste atenção nisso. E havia diante do trono como que um mar divino, semelhante a um cristal, e no meio do trono, ao redor, 4 animais cheios de olhos por dentro e por diante e por trás. Versículo 8. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite. Esses animais eram estranhos, por quê? Porque eles eram cheios de olhos, por fora e por dentro. Aquele que está próximo do trono de Deus, aquele que quer viver próximo ao trono de Deus, precisa ter olhos para fora e ter olhos para dentro. Aquele que está perto do trono de Deus precisa enxergar para fora, mas precisa enxergar para dentro. A gente é muito bom para enxergar para fora, para ver os defeitos que estão fora da gente. Mas a gente tem que começar, irmãos, se a gente quer realmente, genuinamente servir a Jesus, ficar perto do trono dele, começar a olhar para dentro da gente mesmo e dizer como Isaías: ai de mim que sou pecador, estou perecendo, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E o Senhor vai ter misericórdia de nós. Quem pode compreender os seus pecados? Quem pode entender as suas fraquezas e as suas limitações? Esse é candidato a estar próximo do trono de Deus, amém? Pessoas que conseguem ver, não somente para fora, os erros de todo mundo, mas conseguem olhar para dentro de si mesmos e ver a sua pequenez e ver a grandeza do nosso Deus. Glória a Deus. E por fim, no trono de Deus, próximo ao trono de Deus, existe a adoração. Versículo 10 e 11 diz assim: e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Por fim, irmãos, aquele que está próximo ao trono de Deus, aquele que está próximo ao trono de Deus, consegue enxergar, número 1, que o trono está ocupado, ele está no trono e ele vive para sempre. Aquele que se aproxima do trono de Deus, vê que as pessoas que gravitam ao redor desse trono, são pessoas de cabelos brancos, são pessoas maduras. Quem se aproxima do trono de Deus, vê que há no meio do trono, próximo ao trono, respostas de oração, minando nesse trono. A nossa oração está chegando até o trono de Deus. Aquele que se aproxima do trono de Deus, vê que os 7 Espíritos de Deus estão no trono, estão sendo derramados sobre aqueles que se aproximam desse trono. O Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor, isso tudo que recai sobre nós. Aquele que se aproxima do trono de Deus, vê que a base do seu trono é a transparência, é a integridade, é a pureza, é a santidade. Isso é a base do trono de Deus. E para eu me aproximar desse trono, eu preciso pisar num mar de cristal. Aleluia, glória a Deus. E que ele que se aproxima do trono de Deus, vê que aqueles que estão gravitando ao redor desse trono têm olhos por fora e têm olhos por dentro. Olham para fora, mas também olham para o seu interior e reconhecem as suas dificuldades, reconhecem as suas deficiências e podem no tempo certo dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, purifica-me, dá-me, Deus amado, o direito de estar na tua presença. Estende, ó Deus, o teu cetro na minha direção e eu me alegrarei diante do Senhor. E por fim, aqueles que se aproximam de Deus têm adoração. E adoração é a antítese da murmuração. Adoração é o contrário da murmuração. Onde há murmuração, não há adoração. Eles são não miscíveis, eles não se misturam. Adoração não consegue coabitar com a murmuração. Ou a gente murmura, ou a gente reclama, ou a gente adora. Não dá para ficar na mesma pessoa. E se a gente insistir, Deus não aceita a nossa adoração, porque de uma fonte não pode jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. Aleluia. Adoração é o que a gente vê no trono de Deus. A Bíblia diz, isso é uma figura linda, uma figura linda. Foi a segunda pregação que eu preguei nesta casa, numa quarta-feira que faltou luz. Os
24 anciãos, aliás, João ficava olhando e diz que 4 seres viventes, esses que a gente viu agora há pouco, cheios de olhos, eles se aproximavam de um trono de Jesus e diziam: digno és, Senhor, de receber a glória e a força, porque compraste homens de todas as línguas, raças e nações e fizeste reis e sacerdotes, e eles viverão para sempre. E diz a Bíblia que depois que esses 4 seres viventes começaram a cantar, contagiados por eles, esses 24 anciãos se aproximam e somam as vozes. Agora já são 28 que dizem: é verdade, digno és, Cordeiro, de receber a glória, a honra, a força e o poder para todos sempre. E contagiado pela adoração desses 28, diz a Bíblia que anjos de Deus, quem sabe o que estavam passando por ali, se aproximaram e em um coro só diziam: é verdade, digno és, Senhor, de receber a glória, a força, a adoração, o poder e a glória para todos sempre. Compraste para Deus homens de todas as línguas, raças e nações. E João continuava olhando, vendo aquela cena, e João diz o seguinte: e comecei a ver que milhares e milhares e miríades de anjos se aproximavam, e todos diziam em um coro: digno és, Cordeiro, de receber a glória, a honra, o poder, a força para todos sempre, amém. E João olhou de onde ele estava, não sei, ele diz: e vi no céu, na terra e até debaixo da terra, contagiado por aqueles 4 seres viventes e todos os demais, tudo que havia, dizendo: é verdade, digno és, Senhor, de receber a glória, a honra, a força, o louvor, a adoração pelos séculos dos séculos, amém. O que esse versículo ensina para nós? É que se nós puxarmos uma adoração, irmãos, isso vai ecoar dentro da nossa casa, isso vai ecoar onde quer que nós estejamos. Comece uma adoração ao Senhor e você vai ver que isso vai contagiar. Daqui a pouco está todo mundo adorando ao teu redor. A adoração é contagiosa, é contagiante, melhor, é contagiante, não é verdade? A murmuração é contagiosa, a adoração é contagiante. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Diga comigo: a murmuração é contagiosa, mas diga comigo: a adoração é contagiante, é contagiante. A gente começa a adorar, daqui a pouco tudo começa a adorar juntamente conosco. E eu tenho uma prova disso. O meu cunhado, Moisés Malafaia, que já dorme no Senhor, já está com o Senhor, ele disse que uns anos atrás ele estava numa adoração lá no projeto Vida Nova de Irajá, a sua igreja, e ele, quem lembra dele, lá para que ele era vereador, ele ministrava e dançava, gostava de fazer alguns movimentos durante a adoração, e disse que uma irmã estava no meio da igreja, estava lá orando, adorando, e ela disse que teve uma visão, e na visão que ela tinha, ela via como que um trono de Deus e os anjos de Deus adorando ao Senhor em dança, fazendo movimentos diante do Senhor. E quando ela abriu os olhos, ela disse que meu cunhado estava fazendo exatamente o mesmo movimento. Lindo isso. Então, para a gente ver que isso eu creio, porque a pessoa falou, é muito séria, que falou sobre esse assunto. Quando nós adoramos o Senhor, isso contagia-nos, isso contagia. E nós queremos estar no trono de Deus, vamos nos imbuir disso. Nós vivemos no trono, diante do trono de Deus, e nós conseguimos ver isso, conseguimos ver muito mais coisas. Pudesse falar agora da base do trono, que tinha um arco que a gente chama de arco-íris, né? Que a gente chama um arco de cores. Talvez o mesmo arco que Deus falou para Noé: eu colocarei no céu o meu arco, como símbolo da minha aliança que eu faço com você, de que não mais destruirei. Fala de pacto, fala de aliança, das outras coisas mais que Deus a gente poderia falar nesse texto, mas vamos terminar por aqui, porque temos que fazer a ceia do Senhor. Mas eu queria que você guardasse essa mensagem no coração e saísse daqui pensando o seguinte: eu quero estar diante do trono do Senhor, porque diante do trono dele, irmãos, eu aprendo, como o salmista disse: Senhor, uma coisa só, Senhor, uma só, me permita, uma coisa só buscarei. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Número 1, para contemplar a formosura do Senhor. E número 2, para aprender no seu templo. Aleluia! Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que vivamos diante do trono de Deus, que é o trono de glória. Amém. Glória a Deus.